era para ser invisível e invencível. Um navio tão avançado que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Mas quando finalmente tocou o mar, o que deveria ser o orgulho da Marinha dos Estados Unidos se transformou em um erro de 24 bilhões de dólares e acabou sendo rebocado, impotente, diante do mundo inteiro. Esta é a história do SS Zumwalt, o navio fantasma que nunca lutou. O SS Zumwalt não era apenas um navio de guerra, era para ser uma revolução no mar, um fantasma flutuante envolto nas leis da furtividade, com um perfil tão pequeno no radar que pareceria não maior que um barco de pesca. Sob a luz fria e branca das salas de guerra do Pentágono, diagramas e imagens mostravam o retrato do futuro. Cascos angulados, cortando as ondas, como lâminas, materiais compostos, desviando sinais de radar para o nada. E um sistema de armas capaz de atingir alvos a mais de 100 km de distância, com precisão cirúrgica. O sonho era intoxicante e o preço também. Quando o primeiro Zumwalt tocou a água, os Estados Unidos já haviam comprometido uma conta que ultrapassaria 24 bilhões de dólares. Por esse valor, a Marinha receberia 3 navios. Apenas 3. Numa manhã fria de dezembro de 2005, em uma sala de conferências forrada de cartazes reluzentes de navios futuristas. O programa foi vendido com um fervor quase religioso. Almirantes assentiam enquanto empreiteiras prometiam avanços que tornariam irrelevante qualquer defesa inimiga. O canhão principal do Zumwalt, o Advanced Gun System, dispararia um novo tipo de projétil, Long Range Land Attack Projectile, menos cada um guiado por GPS, atingindo com precisão cirúrgica distâncias inéditas. Cada disparo custaria dezenas de milhares de dólares, mas os resultados, diziam eles, seriam inestimáveis. Ainda assim, mesmo ali, nas margens daquelas reuniões, algumas vozes sussurravam alertas sobre estouros de orçamento, tecnologia não testada e o perigo de apostar toda a frota em sonhos que existiam apenas em slides de PowerPoint. A construção começou em Bath, no estado do Maine, em um estaleiro que construía destroyers havia gerações. Soldadores projetavam faíscas azuis contra a estrutura metálica do navio, enquanto o casco angulado se erguia como um penhasco facetado sobre o dique seco. Trabalhadores descreviam a obra como construir uma pirâmide sobre água, menos cada painel cortado em ângulos precisos e estranhos para desviar as ondas de radar. De longe, o navio em construção parecia algo alienígena, quase ameaçador, com linhas que não lembravam nada na Marinha. Em 2013, o Zumwalt ganhava forma. Um convés vasto, com um comprimento de quase 2 campos de futebol. Uma superestrutura abrigando uma floresta de antenas, sensores e eletrônicos, classificados como secreto. O oficial comandante diria mais tarde que entrar nele parecia pisar em um set de filme de ficção científica. O primeiro lançamento foi um espetáculo. Câmeras piscavam, autoridades discursavam e políticos se congratulavam por inaugurar uma nova era de domínio naval. Mas sob o otimismo, pequenas rachaduras já se formavam. O custo dos projéteis guiados por GPS, o coração da capacidade de ataque do navio, menos começou a disparar. De uma previsão inicial de cerca de 35 mil dólares por disparo, o preço subiu para 50 mil, depois 800 mil, até chegar perto de $1 milhão cada. A Marinha silenciosamente cancelou as encomendas da munição antes mesmo de o navio concluir seus testes no mar. Os canhões principais do Zumwalt, a justificativa de sua própria existência, tornaram-se inúteis. Um destroyer de 4 bilhões de dólares sem armamento primário funcional. Em novembro de 2016, o SS Zumwalt finalmente entrou para a frota. Dias depois, sob um céu cinza do Caribe, o navio quebrou. Uma falha no sistema de propulsão deixou o destroyer mais avançado da história à deriva no Canal do Panamá. Rebocadores o levaram em segurança. Mas não antes de o mundo ver imagens do navio futurista sendo arrastado, impotente, ao lado de cargueiros e barcos de pesca. Engenheiros rastrearam a falha até um vazamento de água do mar
que provocou curto-circuito em sistemas elétricos críticos. Para um navio projetado para ser intocável, foi uma humilhação. A Marinha seguiu em frente, comissionando 2 navios irmãos, o USS Michael Monsor e o USS Lyndon B. Johnson Menos, mas o custo foi astronômico, 24 bilhões de dólares, por 3 embarcações que não conseguiam cumprir a missão para a qual foram concebidas. A furtividade elegante do Zumwalt impressionava no papel, mas o oceano é vasto, e o radar é apenas uma das muitas formas de localizar um navio. O inimigo poderia simplesmente usar sensores infravermelhos para detectar o calor dos motores ou ouvir o ruído das hélices gigantes. Furtividade no mar nunca foi absoluta menos. E quanto mais a Marinha testava, mais essa verdade incômoda se tornava evidente. Desesperada para salvar o programa, a Marinha redesenhou o papel do Zumwalt como plataforma para armas futuristas. Mísseis hipersônicos que ainda não existiam. Canhões eletromagnéticos presos no laboratório. Lasers ainda em fase de protótipo. Os navios se tornaram bancadas de teste flutuantes. Marcadores de lugar para tecnologias que poderiam chegar décadas depois, ou talvez nunca chegassem. Enquanto isso, o objetivo original de ser um destroyer de ataque terrestre de longo alcance havia desaparecido. Para as tripulações que serviram a bordo, os Zumwalts eram ao mesmo tempo maravilha e mistério. Marinheiros falavam de corredores silenciosos, forrados de sensores e telas, com o zumbido de máquinas ocultas sob seus pés. O interior era um labirinto de salas climatizadas, cada porta levando a outro nível de tecnologia secreta. Mas, nos exercícios de tiro real, havia um vazio onde deveriam estar as armas principais. O Destroyer era um predador de topo, sem dentes. Em 2023, o programa Zumwalt havia se tornado uma história de advertência sussurrada nos círculos de defesa. As empreiteiras haviam sido pagas, carreiras haviam sido construídas e cidades estaleiras prosperaram com o trabalho. Mas a visão da Marinha, menos um navio fantasma, atacando além do horizonte, havia se dissolvido numa realidade de custos descontrolados e capacidades ausentes. 24 bilhões de dólares compraram 3 navios que provavelmente jamais lutarão da forma como foram projetados. E ainda assim, nas apresentações do Pentágono, a palavra Zumwalt carregava uma estranha sedução, um lembrete de um futuro que nunca chegou. Em algum lugar, em um depósito naval, os últimos protótipos dos projéteis de $1 milhão acumulam poeira em suas caixas, relíquias de um sistema de armas que morreu antes de nascer. Os Zumwalts ainda cortam as águas, silenciosos e estranhos, seus cascos facetados, refletindo a luz como lascas de vidro negro. Permanecem uma presença na frota, uma promessa não cumprida, uma arma jamais disparada. E para os contribuintes que financiaram, sem saber, o erro mais caro da história militar, esses navios são invisíveis de um jeito diferente, desaparecendo na névoa daquilo que poderia ter sido. Inscreva-se para mais histórias reais que parecem ficção. Curta, comente e compartilhe para apoiar o canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.